Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 7 minutos, quarta-feira do dia 9 de março de 2022. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local, do cenário internacional e como essas notícias afetam os nossos investimentos. Vamos começar analisando o Ibovespa de ontem, como ele se comportou no fechamento e no andamento do dia também, né? Não só no fechamento, mas no dia de ontem. Ontem, como podemos ver, ele oscilou bastante e ele fechou a 111.203 pontos, uma queda de 0,35 pontos percentuais. Portanto, ele acumula na semana uma queda de 2,86 pontos. Então podemos ver que na semana ele não está tendo uma boa semana, né? E o que está motivando essa performance do Ibovespa nesses últimos 2 dias? Principalmente as notícias relacionadas às restrições na Rússia. Quando isolamos apenas o dia de ontem, o que motivou foi principalmente as notícias relacionadas às commodities. Ontem nós vimos Bradespar sofrendo, Vale sofrendo com as notícias relacionadas à Rússia não poder mais fazer exportações, e aí isso abala empresas exportadoras como Vale, Bradespar e outras empresas do setor de mineração e siderurgia. Quando falarmos de melhores e piores, vamos entender. Já o dólar, ele fechou, o dólar comercial, ele fechou com uma queda de 0,49 a R$ 5,05. Podemos ver que esse aqui é o dólar futuro, né? Ele já abriu com uma queda. Vamos aumentar aqui que nós podemos ver, né? Esse aqui, isolamos o dia de ontem, e aí nós podemos ver como é que ele já abriu aqui, né? Ele já abriu aqui ele estava aqui em 5,09, o dólar futuro, e aí ele já abriu aqui para 5,05. Então, abriu há 9 minutos. Então, aí nós podemos ver como é que ele vai se comportar hoje. Então, o que isso indica? Como os mercados no mundo inteiro estão com uma tendência de alta, operam em alta, o índice futuro do Ibovespa também está em alta, e o dólar já está apontando para essa queda, isso é um bom dia. Bom dia, no caso, sinal de bom dia para os mercados, de que espera-se alta para os mercados hoje. Não esquecendo que estamos num cenário de guerra. E se alguém acordar com o pé esquerdo ou apertar um botão errado, tudo pode acontecer. Mas vamos acompanhar. Mas o que tudo indica é que hoje teremos um dia de alta, porque os mercados operam em alta. Vamos analisar os melhores, tendência de alta, né? Os melhores e piores de ontem, e aí nós vamos para hoje. Vamos acabar ontem para depois a gente ir para hoje. Melhores e piores de ontem. E é interessante, né? Porque segunda estava Azul e Gol entre os piores, e Vale, CSN e Bradespar entre as melhores, e ontem trocaram de posição, né? Dança das cadeiras. Melhores desempenhos: Azul com 7,09 de alta, Gol com 7,08% de alta, BRF com 7,03 de alta, Lojas Renner, tá querendo me derrubar o valor data, Lojas Renner com 6,37 de alta, e Cielo com 6,11% de alta. E piores desempenhos, aí eles trocaram de lugar. Quem estava na frente foi para trás, quem estava atrás foi para frente. Siderúrgica Nacional, 4,80% de queda. Vale com 4,39% de queda. Local Web com 3,98% de queda. CSN com 3,69% de queda, e Bradespar com 2,86%. Quando você vê Bradespar, você pensa, é Bradesco. Não, é BRAP4. BRAP4 é uma holding do Bradesco, e grande fatia dessa holding é setor de mineração, siderurgia. E quando o setor de minério de ferro
está em queda, BRAP4 cai junto. Então, por que o setor de minério caiu? Por conta das restrições relacionadas à Rússia, que é um grande consumidor dos nossos exportadores de commodities, e por conta das restrições, as exportadoras de commodities do Brasil sofreram. Por isso que temos Siderúrgica Nacional, Vale, CSN Mineração e Bradespar entre as maiores quedas de ontem. Então isso é o que justifica as maiores quedas de ontem. Aí sim, agora vamos ao cenário local de hoje, um panorama geral do que está acontecendo no mundo. As bolsas europeias e índices futuros americanos operam em alta na manhã dessa quarta-feira, com a volatilidade dando o tom dos mercados. Por isso que eu falei que a tendência é de alta para o nosso mercado também. Os investidores estão monitorando a alta nos preços das commodities e a guerra em andamento na Ucrânia, com notícias de avanço nos corredores humanitários. Já os principais mercados asiáticos fecharam no vermelho, com destaque para a queda na bolsa de Xangai. Dados oficiais divulgados nesta quarta-feira mostraram que a inflação ao produtor da China aumentou em fevereiro, com o índice de preços ao produtor aumentando 8,8% ano a ano para aquele mês. Os dados de fevereiro se comparam com um aumento de 9,1% em fevereiro e ficaram próximos das expectativas de analistas em uma pesquisa da Reuters para um ganho de 8,7%. Vamos explicar essa questão da China. Quais são os analistas que mais acertam? Os da China, porque lá o número faz acontecer, igual ao contador, né? Quanto você quer que dá? É analista da China. Então, ontem eu vi uma reportagem que eles estavam estipulando que o crescimento do PIB da China ia ser 5,5%. E era uma repórter da China falando, ela falava em português, mas ela estava lá em Pequim. Então, quando nós analisamos os números vindo da China, a gente sempre fica com o pé atrás. Quando é da China é 2%. E aí quando fala sobre números oficiais divulgados da China e o preço, os índices de inflação aumentando, você fica assim, os analistas dizem isso, outros analistas dizem aquilo. Sempre nós ficamos preocupados, que são números confiáveis, então China sendo China, né? Vamos continuar. Do lado das commodities, os preços do petróleo saltaram para além dos $132 o barril, tipo Brent, na sessão na terça-feira, depois que os Estados Unidos proibiram as importações do petróleo russo. O Reino Unido também anunciou seus próprios planos de eliminar gradualmente sua dependência das importações de petróleo da Rússia até o final do ano. No entanto, a medida corre o risco de estimular os aumentos de preços existentes, devido às preocupações com a oferta e expectativas de crescimento mais forte. O petróleo Brent, de referência internacional, chegou a operar acima de $130 o barril na manhã de hoje na Europa, enquanto o petróleo dos Estados Unidos pairava acima dos $125 o barril, para depois amenizar a alta e virarem para leves perdas. Empresas como McDonald's, Coca-Cola e Starbucks anunciaram que irão suspender temporariamente as atividades na Rússia. Agora a guerra acaba, como disseram ontem, né? Na agenda econômica internacional, os investidores estão ansiosos pelos dados de compra de casas da Mortgage Bankers Association, bem como pela pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra, ou JOLTS. No Brasil, a safra de balanços segue a todo vapor, com destaque para a divulgação de balanços de CSN Via após o fechamento do mercado. Já o CAD divulga hoje embargos contra a venda de ativos da Oi Imóvel. Em indicadores, o IBGE divulga a produção industrial do último mês de janeiro às 9 horas. Já divulgou. Na noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou o congelamento dos preços dos combustíveis. Guedes se reúne com Bolsonaro, Bento Albuquerque, Ciro Nogueira e Roberto Campos Neto hoje, às 11 horas, para discutir o tema. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos à notícia do cenário internacional. A agência Fitch diz que o calote da Rússia é iminente. O que isso pode impactar? Vamos entender? A agência de classificação Fitch
rebaixou a nota da Rússia novamente nesta terça-feira, ontem, dia 8. Uma decisão que significa que o risco de um calote da dívida soberana do país é, aos seus olhos, iminente. O que isso quer dizer? Calote. Não pagar. A Fitch, assim como outras grandes agências de classificação, colocou no início de março a nota da dívida de longo prazo da Rússia para o status especulativo ou lixo, diante do temor do risco de calote. A agência decidiu baixar a classificação novamente de B para C devido à evolução de eventos que minaram a vontade da Rússia de pagar a dívida pública. Quanto menor essa nota, menos os credores confiarão no país e menos chance ela terá de arrecadar dinheiro a taxas de juros razoáveis. Então, o que é essa nota? Preste atenção nesse gráfico. Você não imaginava que eu ia deixar a foto bem na frente do gráfico, né? Mas eu vou explicar. Aqui nós temos a classificação das agências de risco. Então, nós temos aqui, a Fitch Ratings, Standard & Poor's e a Moody's. E aqui, onde está a minha foto, está escrito assim, significado na escala. Então, aqui atrás de mim está escrito assim, grau de investimento com qualidade alto e baixo risco. Então, quer dizer o quê? Essas que estão aqui, vou parar o mouse para você ver. Essas que estão em azul, ou AAA, 2A+, AA-, essas aqui que são as top, as melhores, as best, as melhores, pronto, vou parar de falar. As mais bem classificadas, as melhores classificadas, estão no topo do ranking. Então, a agência de classificação diz que quando você tem um AAA, você é grau de investimento. Pode emprestar para esse cara que esse cara vai te pagar. Quando você é rebaixado, você deixa de ser A e vai para B, então você está mais ou menos. Quando você vai para BB+, BB-, então é isso que está acontecendo. A Rússia, ela estava aqui e veio para cá, daqui veio para cá, daqui veio para cá. É isso que está acontecendo. Agora imagina, os outros países estão fazendo sanção contra mim, estão me punindo. Eu vou pagar esses caras? Se coloca no lugar do Putin, por exemplo. Eu não vou pagar. Então, agora se coloca no lugar dos outros países. Esse cara, eu estou punindo esse cara, eu vou emprestar dinheiro para ele? De jeito nenhum. Então, o que as agências de risco fazem? Joga lá embaixo a classificação desse país. Porque isso aqui é igual ao seu crédito, é um score. Quando você fala assim, me empresta um dinheiro para eu comprar um carro, me empresta um dinheiro para eu comprar uma casa, ele vai lá e analisa seu score. Nosso sistema não aprovou. É isso aqui, esse sistema aqui. Então, o país é igual uma pessoa física ou uma empresa. É isso que acontece. Então, para justificar a decisão, a Fitch citou um decreto presidencial de 5 de março autorizando a Rússia a pagar os credores de alguns países em rublos, em vez de moeda estrangeira. E o rublo só desvaloriza. A agência também mencionou a decisão do Banco Central Russo de limitar a transferência de algumas obrigações para não residentes. E também é possível que barreiras técnicas, como bloqueio de transferências de fundos, impeçam o pagamento da dívida. Se isso acontecer, vai ser a primeira vez que a Rússia vai declarar um default, ou calote, desde 1998. Então, daí por que o calote na Rússia é iminente. Ela pode estar ganhando a guerra na arma, mas está perdendo a guerra na economia. Agora vamos para a notícia do cenário local. Plano Nacional de Fertilizantes pode ser a solução. Por quê? Porque o Brasil está com um problema relacionado ao agronegócio. Vamos entender. O Plano Nacional de Fertilizantes foi apresentado ontem à Frente Parlamentar de Agropecuária em Brasília, com o objetivo de reverter a dependência brasileira em relação a insumos vindos de outras nações. Diante dessa questão, a sócia da TIC Brasil, Silvia Fagnani, comentou sobre o assunto.
Essas mudanças são muito importantes justamente para diminuir a nossa dependência em relação aos fertilizantes russos e de outras origens. A crise, que crise? Estamos em guerra. Não dá para trazer produtos de outros países. A Rússia, por enquanto, está mandando coisa para o Brasil, mas já pode parar. Então essa crise, porque vai aumentar os preços, portos, transporte, aumento de combustível. Então estamos em crise, ninguém discute isso. A crise acabou sendo agravada com a guerra, mas já vinha sendo preocupante há muito tempo com o custo do frete, crise de energia elétrica e de gás natural, por exemplo. Silvia ainda discutiu sobre a fala da ministra Tereza Cristina ao afirmar que em 30 anos o Brasil pode alcançar a autossuficiência da produção de fertilizantes. A dependência do Brasil é histórica. Esse subsídio de insumos vindo de outras nações ocorre há bastante tempo. O Plano Nacional de Fertilizantes visa diminuir essa dependência e buscar uma autossuficiência para a produção. Começamos tarde com essas medidas, mas vamos mudando esse cenário. Já a questão de substituir fertilizantes químicos pelos biológicos, Silvia afirma que um complementa o outro e que a substituição total é impossível, mas que uma maior produção dos biológicos acaba sendo uma medida válida. Então, resumindo tudo isso sobre essa questão do Plano Nacional de Fertilizantes, é um problema gravíssimo. O agronegócio é muito importante para o Brasil, mas tem muitos gargalos. Gargalos na logística, gargalos porque depende de fertilizantes. Estudando esse assunto, nós chegamos à conclusão que, olha o tamanho do problema, é mais barato trazer o fertilizante do Marrocos, trazer o fertilizante lá do outro lado do mundo do que produzir no Brasil, sendo que no Brasil tem a matéria-prima, mas custo de produção, custo de extração, impostos, logística, tudo isso inviabiliza. Então é mais barato colocar no container e trazer para cá, do outro lado do mundo. Olha como é difícil produzir as coisas no Brasil. Então, precisa resolver. Então, talvez agora com a guerra, eles se mexam. Estão mexendo, né? Tem aí o Plano Nacional de Fertilizantes que vai mexer. A situação está crítica. Vamos agora a uma atualização na ferramenta Insight. Vamos falar da CTEP, TRPL4. Por que vamos falar dessa empresa? Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, poderia nos falar de uma boa pagadora de dividendos? Então a Insight tem uma recomendação, aqui ó, recomendação de compra 1. Compra 1 por quê? Porque é forte recomendação de compra. Essa empresa ela tem um potencial de crescimento, um upside de 37,1%. E olha só que legal, ela tem aqui a análise dessa empresa, do último resultado, e vamos resumir a conversa aqui, quando vamos aqui ó, na tese de investimento, aí você vai entender. Aqui ó, a ISA-CTEP possui forte resiliência como resultado da sua posição de liderança no mercado brasileiro. Seus contratos de longo prazo é a característica no setor de atuação que não possui risco de demanda e se apresenta como um excelente distribuidor de dividendos. A empresa vem crescendo com a participação de novas licitações. Então recomendamos que você leia esse relatório, conheça essa empresa e entenda por que seria interessante investir nessa empresa. É uma opção para você conhecer. Tá aí, mais uma atualização na ferramenta Insight. Assim, agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua companhia, desejamos a você uma boa quarta-feira, desejamos a você bons negócios e desejamos a você bons cafés. Até mais tarde no fechamento. Tchau!